Vamos dar continuidade à nossa disciplina de soldagem aqui. Hoje nós vamos estar vendo o processo de soldagem oxigás. Então, diferente do que nós vimos anteriormente em relação ao processo de soldagem por eletrodos revestidos, MIG-MAG, TIG e arco submerso, que utilizavam como fonte de calor o arco elétrico, o nosso processo de soldagem oxigás, nós vamos ter aí o que? O calor ele vai ser produzido aqui por meio de uma chama. Então, essa chama que vai ser utilizada para coalescer, ou seja, para fazer a fusão dos meus materiais, para estar unindo esses meus materiais, ela é proveniente da combinação de um gás combustível e de um gás comburente. Bem, pessoal? Então, muitas vezes o processo oxigás ele é representado também pela sigla OFW, que é Ox Full Gas Welding, a ideia de soldagem a gás oxicombustível. Algumas vezes também ali nós podemos variar esse processo de soldagem. Nós podemos substituir os bicos de solda por sistemas aí de bicos de chuveirinho que nós falamos, para estar fazendo operações, por exemplo, por meio do calor dessa chama de desempenamento, poder estar aquecendo esse material. O material empenou, eu quero voltar esse material que era. Então, quando a gente fornece calor, a gente consegue fazer que esse material ele tenha a menor resistência ali, que ele se deforme no caso mais facilmente. No caso aqui, então, a gente conseguiria estar desempenando essas peças mais facilmente. Nós podemos produzir o calor também ali, fornecer para estar gerando operações de dobramento. Então a gente pode fazer algumas variações também pelo meio do processo de soldagem oxigás, aquecimento de outras peças em geral. Os gases combustíveis eles têm que ter características ideais, que quando combinados com o gás comburente, no caso o oxigênio, eles têm que ter uma temperatura alta, mas também um ponto importante é que eles não têm reatividade química com o metal de base, porque senão a gente pode gerar aí descontinuidades ou gerar alguns problemas que não são desejados na nossa solda. Bem, pessoal, falando aqui, então, representando primeiro esse diagrama, aqui nós temos aí a parte que representando o meu bico, a ponta aqui do meu maçarico seria o meu bico de soldagem, onde eu vou ter então aqui o oxigênio mais um gás combustível, nós vamos ter esses gases se misturando, como nós vamos estar vendo no decorrer da aula, numa velocidade ideal, eles vão estar entrando ali na câmara e se misturando na velocidade ideal e sendo movimentado ao longo aí da extensão do meu bico, gerando então aqui uma chama. Essa chama nós vamos ver que ela é composta por um cone, e essa parte mais avermelhada aqui nós chamaremos ela de penacho. Então essa chama aí ela vai estar gerada pela combinação desses gases, ela vai estar fornecendo calor para nós estarmos fundindo aqui o nosso metal de base. Tudo bem, pessoal? Muito utilizado para soldagem de chapas finas, como é o processo de soldagem oxigás, tubos de pequeno diâmetro e para a área de manutenção. Então ele não é um processo, quando a gente vai comparar ali com MIG-MAG, por exemplo, com um processo aí, até mesmo o eletrodo revestido, nós falamos que ele tem taxa de deposições menores, ele não tem uma taxa de deposição tão grande, esse meu processo aí. Ele não tem assim produtividade, esse meu processo de soldagem oxigás. Ele é ideal como está ali, chapas finas, para você fazer soldagens de reparo. Então, muito empregado para manutenção. Tudo bem, pessoal? Outro ponto aqui interessante, para a gente fechar aqui nessa figura, é que nós estamos vendo aqui que temos a participação do metal de adição. Então, nesse caso, eu posso fazer soldas autógenas também com o processo de soldagem oxigás, igual nós vimos lá no TIG. Por quê? A soldagem oxigás a soldagem autógena, é aquele conceito que nós temos de que o meu metal, eu não tenho participação do metal de adição. Eu só vou ter o próprio metal de base se fundindo. Então, aqui nesse caso, nós poderíamos tirar essa minha vareta de metal de adição, e o calor fornecido pela chama ali seria suficiente, de acordo com o tipo de junto, para estar fundindo o meu metal de base. Então eu gerando uma solda do tipo autógeno. Tudo bem, pessoal? Então eu posso usar o metal de adição, como eu também posso, nesse processo de soldagem oxigás, fazer soldas de natureza autógena. Tudo bem? Falando aqui um pouco dos equipamentos, ele é composto então pelos cilindros de gases, reguladores de pressão,
Válvulas de segurança, né? Isso aqui é extremamente importante, né? Muitas vezes ocorrem muitos acidentes aí na área com sistemas de soldagem oxigás ou até mesmo sistemas de oxicorte, porque essas válvulas aí ou o equipamento não tem ou não é feita uma manutenção aí em certos períodos. Então, são extremamente importantes para evitar acidentes com esse processo de soldagem oxigás. Nós vamos ter as mangueiras, o maçarico e os bicos. Tudo bem, pessoal? Então, os cilindros aí, né, a ideia principal, lógico, é fazer o armazenamento aí dos gases. Então, nós vamos ter um cilindro sempre de gás oxigênio e um cilindro de gás combustível. Na nossa ilustração aqui, esse cilindro preto, sempre aqui é a cor que representa o oxigênio industrial. Nós temos aí o oxigênio, então, e aqui eu vou ter o que? O meu cilindro aí de acetileno. O acetileno, uma curiosidade aqui, né? O acetileno em seu estado gasoso é instável e se a sua temperatura excede 780 graus Celsius ou a pressão manométrica sobe acima de 2 kgf por centímetro quadrado, uma decomposição química explosiva pode ocorrer. Então, o acetileno ele é muito instável, pessoal. Então, até na hora que a gente for tratando aqui em relação ao tipo de gases, nós vamos falar algumas características que nós temos aqui nesse nosso cilindro de acetileno. Tudo bem, pessoal? Então, nós podemos também, como gás combustível, está representado aqui, usar outros gases, hidrogênio, usar aqui o propano, GLP, mas o mais utilizado às vezes é o acetileno. O regulador de pressão, né, ele tem a função aqui de regular, né, de controlar as funções falando aqui no nosso regulador. Nós vamos ter dois manômetros. Observe aqui um manômetro de alta pressão e um manômetro de baixa pressão. Ou seja, esse manômetro nós vamos estar aqui, né, avaliando a pressão que existe dentro do meu cilindro. Note que ele é acoplado diretamente no cilindro, né? Então ele é o primeiro que vai estar de frente, vai estar recebendo essa leitura que existe dentro do meu cilindro. E depois nós temos um manômetro, nós falamos que é o manômetro de trabalho. Notem aqui que nós temos um sistema aqui, um registro. À medida que nós vamos apertando aqui, ou seja, sentido horário, nós vamos elevando a pressão de trabalho aqui no meu sistema de soldagem oxigás. Então ele é extremamente importante. Todos os dois. Esse daqui vai monitoramento, né, da pressão interna do cilindro. E esse daqui vai monitoramento da nossa pressão de trabalho. Tudo bem, pessoal? Eles podem ser de um estágio ou dois estágios. Esse aqui é um manômetro simples, um estágio. O manômetro de dois estágios, ele tem uma regulagem mais fina, digamos. Ele consegue executar, né, avaliar leituras mais precisas ainda que esse de simples estágio. Aqui, quando o parafuso de regulagem é apertado, eu falei, né, nós liberamos, então nós fazemos aqui a regulagem da pressão de trabalho. E um ponto interessante aqui, isso aqui é uma medida de segurança na realidade, pessoal. Quando ao término de uma atividade, quando vai ficar um tempo parado o nosso sistema de soldagem oxigás, não é interessante nós deixarmos aqui o registro aqui apertado na pressão que nós tínhamos regulado. Por quê? Qualquer vazamento que tiver, qualquer falha que tiver no sistema ali, se ele tiver agora desapertado e eu tirar então aqui a válvula de cima da câmara de alta pressão, o que ocorre, né? Eu não vou permitir que o gás vaze. Ele vai ficar só confinado entre o quê? Entre a garrafa e o manômetro. Se eu não tiver nenhum vazamento aqui, eu não vou perder esse gás. Eu não vou gerar um acidente, por exemplo, né? Pensando aí num gás que é combustível. Se ele se misturar, por exemplo, na atmosfera, eu posso ter um incêndio. Tudo bem, pessoal? Então é interessante, uma medida de segurança, né? Quando vai ficar um período de tempo parado, nunca deixar ele regulado aqui na pressão de trabalho que nós estávamos utilizando. Então as válvulas, né, de segurança devem ser utilizadas em todos os equipamentos de soldagem e corte oxigás. Elas evitam, né, um problema que nós chamamos aí de retrocesso da chama. Nós vamos ver que um problema que nós temos na soldagem oxigás, né, por N tipo de efeitos, é o retrocesso. O que é isso? Na prática, nós chamamos até às vezes aí de que o maçarico ele engole fogo, ou seja, né, o fogo ele retorna para dentro do maçarico, para as mangueiras, podendo chegar até mesmo lá no meu cilindro. Então essas válvulas elas são super importantes para estar evitando, minimizando o risco de ocorrer esse tipo de acidente aí, por causa de ter o retrocesso da chama.
Nós temos dois tipos de válvula aí, pessoal. Então, a válvula contra retrocesso e eu tenho a válvula contra fluxo. Bem, vamos estar falando de cada um aqui agora. Como eu disse, muitas vezes isso daqui não adianta nada ter lá no equipamento se ela não tiver manutenção. Só que de tempos em tempos, né, existe até uma norma aí que ela pede essas MRs aí, eu não recordo de cabeça qual é agora, que ela fala que você deve estar sempre fazendo a inspeção de determinados períodos de tempo aí. Então, ó, a válvula contra retrocesso, ela vai ficar localizada lá junto ao cilindro, ela vai ficar no regulador de pressão que está acoplado ao cilindro. Tudo bem, pessoal? Essa válvula deve evitar o contrafluxo dos gases, extinguir o retrocesso da chama e cortar o suprimento de gás de combustível após o meu retrocesso. Essa válvula aqui, no caso, ela é um modelo que fica ali para o acetileno. Então ela vai estar extinguindo o gás, ela vai estar evitando ali, ela vai estar fazendo que essa retenção do gás ali para não ter essa questão da chama poder estar entrando dentro do cilindro, ou até mesmo caso tenha, ela vai estar fazendo corte ali de gás para não ter ali essa questão de riscos de explosão ou outras questões de acidente. Nós temos agora a válvula contra fluxo. Então nós temos aí a contra retrocesso, que fica localizado lá no meu manômetro, e eu tenho agora a válvula contra fluxo. A válvula contra fluxo, pessoal, cada entrada do maçarico vai ter uma, né? Na entrada de oxigênio eu vou ter uma, e na entrada ali do acetileno ou outro gás que nós estamos usando como combustível, eu vou ter outra válvula contra fluxo. Note que ela tem um dispositivo aqui, né? Ó, aqui no caso é o fluxo. Estou passando aqui, está fazendo a representação da seção transversal, fez um corte. Ó. Então aqui seria a parte da porca, e seria esse lado aqui, ó. E aqui seria a parte onde o meu gás, vem por aqui. Eu tenho uma mola aqui, ó, termoelemento, ele fala, né? Então que vai, na hora que eu tenho essa pressão, ele libera aqui, então o gás passa e ele vai sendo o quê? Direcionado lá para o maçarico, para mim fazer a soldagem. Qualquer problema que eu tiver lá no maçarico e essa chama, no caso que ela tinha, eu estava com esse fluxo nesse sentido ideal, o fluxo correto, e eu tenho retrocesso e agora esse fluxo inverte, o que vai ocorrer, né? Eu vou ter aqui uma interrupção do fluxo por meio dessa minha válvula. Ela vai trancar aqui e não vai deixar o quê? Que o fluxo direcione para mangueiras, podendo chegar até lá no meu cilindro aí de oxigênio, meu cilindro de acetileno. Então essas válvulas aqui, elas atuam no maçarico, junto ao maçarico, e a contra-retrocesso atua junto ao regulador de pressão no cilindro. As mangueiras, pessoal, só de curiosidade mesmo, né, na montagem aí, quando nós fazemos essa montagem, elas vêm aí na cor, deixa eu pegar aqui o marca-texto, perdão. Elas vêm na cor vermelha e verde, principalmente, algumas vezes nós podemos ver preto, mas o mais convencional aí é o que? Elas vêm na cor vermelha e verde, onde vermelho sempre vai estar acoplado ao sistema de combustível e o verde sempre acoplado ao oxigênio. Então, mangueiras nas cor verde são destinadas ao oxigênio e as conexões são feitas com nips de rosca plana à direita. Então é um ponto interessante, olha só, pessoal. Quando nós vamos fazer a montagem, então, do sistema, sempre aí a parte então que for verde, oxigênio, e no meu sistema aí, no cilindro de oxigênio, no meu regulador de pressão e na parte do meu bico de solda oxigás aí, do meu maçarico, que é de oxigênio, todas as roscas elas vão ser direitas. Quando eu tiver ali na parte do combustível, todas as minhas roscas elas vão ser esquerda. Para que é isso? Né? Para evitar ali que você inverta às vezes ali no dispositivo. Né? Vamos dizer que o cara fazer uma manutenção, então estava tudo certo. Ele estava trabalhando ali com o acetileno na mangueira vermelha, o oxigênio na mangueira verde, estava ali o oxigênio na rosca direita, e vamos dizer que lá o acetileno também era uma rosca direita. Então se ele for fazer uma manutenção, ele pode o que? Inverter e contaminar. Essa mangueira primeiramente já estava contaminada com acetileno, onde a mangueira vermelha passava só acetileno. Na hora que ele inverteu, como era uma rosca direita e permitiu, o que vai ocorrer? Né? Ele vai contaminar agora essa mangueira também com oxigênio. Então você já tinha um gás que era combustível.
e agora você está contaminando com um gás que é comburente, qualquer ignição, qualquer problema que você tiver ali, você pode gerar um incêndio. Então a ideia aí, principalmente, de existir então as roscas diferentes, né, esquerda e direita, é o que? É para você não estar invertendo, né? Sempre o que for esquerda é combustível, sempre que for direito, você vai estar trabalhando aí com o comburente, com o oxigênio. Existem normalmente na área dois tipos de maçaricos que nós trabalhamos, né? Nós temos aí o de média pressão e o do tipo injetor. Hoje nós trabalhamos muito com esse tipo injetor aqui. Tudo bem, pessoal? Então, média pressão, cilindros de acetileno, utilizado no cilindro de acetileno com média pressão. Utilizado agora o injetor, baixa pressão de acetileno. Como é que ocorre aqui então? Do tipo injetor, notem que o que? Eu vou ter um orifício um pouco menor na entrada do oxigênio aqui, ó. E eu vou ter a entrada também, vou até destacar aqui. Vamos fazer aqui, ó, o oxigênio, ó, vou destacar logo os dois lados. E agora o gás combustível. Da mesma forma aqui, né? Opa, fiz errado aqui. Combustível. Então note, pessoal, que no tipo injetor sempre a pressão de oxigênio vai ser mais alta e ele vai entrar num orifício bem pequeno. Então o que acontece? Na hora que ele entra aqui, ele vai fazer tipo como se fosse um tubo de Venturi. Ele vai estar arrastando esse meu combustível junto com o oxigênio que vai estar entrando na pressão mais elevada. Por exemplo, vou chutar aqui uma pressão próxima que eu lembro aqui. Eu tenho aí 0,3 de acetileno e eu tenho, por exemplo, um bar aí de O2. Então o que acontece? Como ele está entrando na pressão mais elevada, ele vai estar o que? Fazendo esse arraste do gás combustível. Eles vão entrar dentro dessa minha câmara, que nós chamamos aí de misturador. Então esses gases eles vão se misturar de acordo com uma determinada pressão que cada um está entrando. E vão sair o que? Eles vão sair aí numa velocidade ideal durante a extensão do meu bico, chegando até lá na ponta do bico, gerando a chama. Então, sempre o oxigênio nesses casos, ele faz o que? Ele tem pressões mais altas. O oxigênio ele vai ter sempre pressões mais altas e vai estar fazendo esse arraste do meu combustível, que vai estar a pressões mais baixas no meu tipo do meu maçarico injetor. Então aqui nós temos um misturador, vai fazer a mistura desses gases e notem que aqui ele já sai o que? Com um fluxo aí laminar, né? Um fluxo ideal para a minha soldagem. Para mim estar na realidade conseguindo uma chama ali com uma boa regulagem. Vocês vão ver que quando ocorre isso, quando o cara às vezes não coloca, o cara bota muito oxigênio, na hora que ele vai tentar acender o maçarico e gerar a chama ali, o maçarico fica tirando, ele não acende. Por quê? Porque ele não está conseguindo impor aqui pessoal, ele não está conseguindo impor essa velocidade para sair esse fluxo aqui, digamos assim, laminar, esse fluxo ideal aqui, né? Então aqui agora, pessoal, então esse é o tipo injetor, pressões sempre maiores de oxigênio em relação ao gás combustível. O meu maçarico de média pressão, o que ocorre? Eu tenho aqui orifícios iguais, então vão estar entrando em pressões iguais aqui, tanto o oxigênio como o meu gás combustível. Então vão entrar também aqui no misturador, vão estar fazendo aqui na proporção ideal, na regulagem aqui, vou estar obtendo essa regulagem ideal aqui e vou estar lançando o que? Num fluxo aqui ideal esses meus gases, um fluxo, digamos que seja laminar lá para estar gerando a minha chama também. Aqui nós temos uma representação aí, né, pessoal, do meu maçarico, as principais partes aqui, né, o corpo dele mesmo, do próprio maçarico. Então eu tenho aqui, ó, o registro de acetileno, o registro de oxigênio, deixa eu pegar aqui para riscar. Registro aí de acetileno, registro de oxigênio, note, né, vermelho, verde.
Eu tenho aqui, ó, a parte do meu misturador. Alguns bicos tem o que nós chamamos de divergente, que é essa parte aqui. Junto aqui. Então, a extensão. Isso daqui, tá, pessoal? Hoje em dia é quase difícil de ver esses bicos com extensão assim. O mais convencional hoje, e depois ter extensão e ter o bico. O mais convencional é igual tá aqui, ó. Note que nesse sistema aqui em cima, eu já tenho aí, ó, misturador. Eu já tenho a extensão junto com o bico, né, no único corpo aqui. Eu não tenho essa questão de ficar tirando aí a ponta para estar colocando o orifício de acordo com o que eu quero. Então, cada bico vai ter um orifício específico já junto com a sua extensão. Você já vai comprar o bico pronto. Você não vai ficar trocando só o bico aqui, igual existe nesse sistema. Hoje, o mais convencional a gente vê nesse sistema aqui. A extensão é junto com o bico, junto com o misturador. Você só frouxa a porca aqui mesmo, retira, coloca ali no seu maçarico e vai fazer a soldagem de acordo com o tipo de bico que você necessita. Então os bicos eles são feitos de ligas de cobre, né? Porque o cobre, né, alta condutividade térmica, para a gente não ter problema ali com superaquecimento, né? Esse bico ele conseguir dissipar o calor durante a soldagem. Se eu tiver superaquecimento, eu posso, por exemplo, fechar o orifício desse meu bico, eu posso gerar ali, por exemplo, um retrocesso de chama. Então, por isso que eu tenho que ter um material com que o meu bico é construído, que tem uma condutividade térmica elevada, para mim evitar esses problemas de superaquecimento e gerar, como eu falei, o fechamento do orifício, dificultar para a soldagem. Então, e outro ponto, só lembrando que se você estiver soldando com oxigás e notar que está tendo superaquecimento, você está tendo algum problema aí no seu processo. Você não pode ter superaquecimento no maçarico. Bem, pessoal? Outro ponto, né? Nós vamos ter o orifício do bico. O orifício está o quê? Diretamente ligado à espessura que eu posso soldar. Nós nunca vamos comprar um bico e falar, eu quero um bico com orifício de 1 milímetro. Nós vamos ver que os bicos eles vêm aí com uma numeração, né? Tem, por exemplo, bico número 2, bico número 4, bico, por exemplo, em maiores, número 9. Então, essa numeração aqui que vem gravada no meu bico, ela está referindo ao que, né? Qual a espessura que aquele bico é apropriado a soldar. E na realidade ele vai estar ligado ao que? Ao orifício do meu bico. Mas esse orifício ele vai ser caracterizado por quê? Pela numeração que existe nos bicos. Sempre isso vai vir gravado no corpo do bico ali. Esse 2, 4, 9, 6. Então você vai saber por meio da tabela do fabricante qual é, por exemplo, a espessura que é indicada àquele bico. Então aqui foi o que eu acabei de dizer, pessoal. Olha só, tem uma chapa de 0 a 1 milímetro. Então o bico recomendado por um fabricante aqui da nossa literatura que eu estou usando, recomenda aí um bico 1. Note, né, que ele já, junto desse bico 1, ele já traz algumas informações importantes. Qual é a pressão de oxigênio? Pressão de 1 atm. Qual a pressão de acetileno aqui? Vou trabalhar aí com 0,2 bar. Aí já fala aqui, informa qual é o orifício do bico e ele estima aí um consumo de oxigênio em litros por hora. Então note aqui que as pressões vão ser maiores, né, de oxigênio. E à medida que eu vou aumentando, então, a espessura, né, vou soldar uma chapa aí de 5 milímetros, entre 4 e 5 milímetros. Soldar uma chapa aí 3,16, por exemplo, 4,75 milímetros, se não me engano. Então notem aí o seguinte, que ele já me recomenda aqui um bico 6. Agora já vou ter que ir lá no manômetro lá do oxigênio, botar uma pressão aí de 3 atm. E ele já vai me indicar que eu tenho que botar agora o que? 0,45 bar de acetileno para mim estar fazendo essa soldagem. Então aqui, ó, e o orifício, nós já aumentou o orifício 1,8 milímetros. Tudo bem, pessoal? Então esse orifício do bico,
ele está diretamente ligado que às espessuras que nós podemos trabalhar, e também um ponto importante, de acordo com esse número de bico, qual é a pressão que é apropriada em cada tipo dos gases que nós estamos trabalhando. Pressão para o oxigênio e a pressão para o gás combustível. Aqui agora falando dos tipos de chama, né, pessoal? Nós temos aí, quando nós acendemos ali o maçarico, regulamos a chama ideal, nós vamos ter duas regiões nessa minha chama. Nós vamos ter o que nós chamamos de cone e nós vamos ter o penacho. O que é isso? Os meus gases ali, como nós vimos, né? Vou entrar no misturador. Vão ser lançados e vão ser direcionados, né, uma velocidade aqui de fluxo, e vão estar gerando a chama. Então essa chama aqui, ela vai ter o quê? Ela vai ter a primeira região, nós chamamos aqui ela de cone. Então esse meu cone, pessoal, ele é o quê? Ele é formado, ele é considerado, né, uma combustão incompleta, denominada combustão primária. Ou seja, aqui esse cone, ele é formado o quê? Pelos gases dos meus cilindros, do oxigênio, como está sendo representado aqui, ó, mais o meu, no caso aqui, o acetileno. Então a combinação desses dois me gera o quê? Aqui o monóxido de carbono mais o hidrogênio. Então essa a gente considera o quê? Uma combustão incompleta que gerou aqui o meu cone. Depois, quando essa minha combustão incompleta aí, ó, ela tem a participação agora da atmosfera também, o que ocorre? Eu tenho ali a combinação desses gases e vai ocorrer o que? Eu vou ter aí, ó, vou gerar a combustão que nós falamos que é completa. Então, vou ter nela dióxido de carbono, água e vou ter aí o meu nitrogênio. Então, agora, quando eu completo essa reação aí, eu tenho a combustão completa, nós geramos a segunda região que nós chamamos aí de penacho. Então, nós vamos ter essas duas regiões aí na minha soldagem oxigás. Então, o cone é formado em a combustão incompleta, ou seja, é proveniente dos gases dos cilindros, e depois o penacho ele é o quê? Uma combustão considerada completa, quando ele tem o quê? Tem aqui a combustão incompleta gerada pelos gases, mais o meu ar, ali o oxigênio, na realidade, os elementos presentes na atmosfera. Então eu gero aí o meu penacho. Bem, então são as duas regiões que existem. Esse penacho, pessoal, quando a gente vai soldando, a finalidade dele, uma das finalidades é o quê? Auxiliar, logicamente, no pré-aquecimento da minha chapa, mas também vai estar protegendo aqui a região da solda do quê? Contra os meus elementos atmosféricos. Ele vai fazer lá a ideia do fluxo do ar submerso, vai fazer a ideia do gás lá do processo migmático, vai fazer a ideia do revestimento ali do meu eletrodo revestido. Aqui um ponto, só uma curiosidade, eles falam qual é a distância ideal que nós devemos deixar aqui, né, em relação ao metal de base. Então aqui ele está representando a peça, né, uma chapa de aço qualquer. Então ele fala que a distância aqui que tem o melhor aproveitamento, a maior temperatura, né, ou seja, a combinação, considerando aqui a acetileno, né, pessoal, é aproximadamente entre 2 a 4 milímetros do meu cone, como ele está representando aqui. Eu tenho o cone, penacho. Então ele fala que o ponto onde eu tenho o melhor aproveitamento aí do calor é deixar esse meu cone de 2 a 4 milímetros aqui, então, distantes do meu metal de base. Por quê? Se nós formos observar esse gráfico aqui da distância aqui da temperatura, quando eu estou entre 2 a 4 milímetros aqui, considerando aqui essa distância, é o ponto, é a região aqui, né, aonde eu tenho que a maior temperatura da combinação do meu acetileno mais o oxigênio. Então, nesse ponto aqui, nós vamos ter aproximadamente, se eu não me engano, 3.480 graus Celsius.
Então é o ponto que a gente consegue aproveitar, ter a melhor eficiência do processo devido à temperatura. Note que à medida que a gente vai distanciando, né? Ó, à medida que eu vou distanciando aqui, o que vai ocorrendo? Eu vou tendo uma queda de temperatura. Da mesma forma, se eu aproximar muito também, notem que eu também tenho uma queda aí na temperatura. Então, assim, na técnica, na teoria mesmo aqui, a distância aí é entre 2 a 4 metros. Na prática, logicamente, o soldador ele já vai, às vezes, um tempo de prática, ele já consegue, não vai ficar medindo isso aí, mas ele já tem a noção qual é o ponto de ele ter um maior aproveitamento ali da temperatura. Nós temos também aqui, né, uma relação, né, entre o volume de oxigênio pelo volume, considerando aqui novamente, né, o meu acetileno. Então, quando eu tenho aqui a relação de volume de oxigênio pelo volume de acetileno e for igual a 1, ou aqui também, tá, pessoal, pode ser outro gás combustível, outro gás combustível, quando a gente tem aqui então o volume de oxigênio dividido por qualquer gás combustível aí, pelo volume de qualquer gás combustível, e essa relação for igual a 1, eu tenho o que nós chamamos de chama normal, ou algumas literaturas chamam de chama neutra. Quando o R for menor do que 1, ou seja, eu tenho uma chama carburante, eu estou com excesso aqui, então, aqui, de gás combustível. Quando eu tenho uma razão maior do que 1, eu tenho um excesso, tenho uma chama oxidante, eu estou com excesso aí de oxigênio na minha chama. Tudo bem, pessoal? Como é que eu sei isso, Otávio? Isso aí normalmente é mais na prática mesmo. A gente consegue determinar à medida que nós vamos regulando ali o próprio maçarico. Então, ó, essa primeira chama aqui, pessoal, é a chama que nós acendemos o maçarico. Lógico, sempre o primeiro gás a ser aberto aí no meu maçarico para estar acendendo a chama vai ser o próprio aí gás combustível, o acetileno, o GLP. Então, essa chama aí que está representada aqui, chama que nós estamos chamando de acetilênica, ela é proveniente de quê? Ela é proveniente do gás combustível, do cilindro, mais o oxigênio atmosférico. Então, essa é a nossa chama acetilênica. A chama neutra, ou chama normal, é a chama que nós falamos, nós temos proporções iguais, de oxigênio e de acetileno. Como é que nós sabemos isso daí? Quando nós soldamos ali, quando nós vamos regular, fazer essa soldagem, nós vamos ter sempre bem assim definido o cone, nós vamos ver um penacho, e à medida que nós vamos regulando, nós vamos ver que existe, na maioria das vezes, uma terceira região aqui entre o meu cone e entre o meu penacho. Então, quer dizer, quando eu tenho essa terceira região, ela está ilustrando que isso está representando para mim que eu estou com um teor maior de combustível na mistura. Então, como é que eu sei que eu vou estar com uma chama neutra? Então, isso ocorre como, né? Fizemos lá, abrimos o acetileno, geramos a chama acetilênica, agora começamos a abrir o oxigênio e estamos regulando ali para ter uma chama neutra. À medida que eu começar a vir abrindo ali o oxigênio, aquela chama alaranjada, aquela chama acetilênica, ela vai começar a sumir, ela vai começar a ficar com esse tom mais azulado aqui, né? Então, à medida que eu continuo abrindo, eu vou observando que eu tenho 3 regiões. Eu tenho o penacho, eu vou ter o cone lá na ponta do bico e eu vou ter uma terceira região. À medida que eu vou progredindo a abertura ali do meu oxigênio, eu vou vendo que essa terceira região vai fazendo o quê? Ela vai sumindo. Então, quando essa terceira região sumir, eu continuar abrindo, logicamente, nesse final, mais lentamente, e eu vi que ela sumiu totalmente, e eu fiquei apenas com o penacho e o cone na minha chama, isso quer dizer o quê? Que eu vou estar aí com uma chama que é neutra, eu vou estar com equilíbrio entre o gás oxigênio e o gás combustível que eu estou trabalhando. Ela é muito utilizada para soldagem de aços ferrosos e ela tem um ruído mais suave, isso aí é um ruído mais característico. Lá na prática nós vamos estar vendo isso daí. Chama carburante, foi o que eu acabei de falar com vocês, né? Observe que aqui, ó, nós vamos ter, nós teríamos aqui 3 regiões. Eu teria o cone aqui no início, eu teria na frente do cone aqui, ó, aquela terceira região que eu falei com vocês. Então essa terceira região que existe aqui,
nós chamamos, nós sabemos o que? Eu estou vendo ali às vezes o cone bem pronunciado e estou vendo essa parte aqui mais na frente entre o cone e o meu penacho. Então eu sei o que? Que nesse caso aqui eu vou ter o que? Uma quantidade maior de combustível. Então isso está me indicando que é o que? Que é uma chama aí que está carburante, ou seja, eu estou com excesso de combustível nessa chama. Ela é muito utilizada aí, algumas pessoas falam que devido a ser uma chama mais, a um grosso modo, entre aspas aí, pessoal, uma chama mais fria, então o pessoal trabalha muito para soldar, por exemplo, alumínio e suas ligas, né? Então agora, a chama oxidante, nós falamos lá que inicialmente geramos a chama neutra, e nós tínhamos aquela terceira região, correto? Abrimos o maçarico, geramos a chama cintilante, viemos regulando, então nós tínhamos essa terceira região. Então vamos lá. Chama centilênica, abrimos o oxigênio agora e nós estamos vindo regulando esse maçarico. Então, some aquela chama meio alaranjada, começamos a ver 3 regiões à medida que nós vamos abrindo o oxigênio. À medida que eu vou, então, progredindo na abertura do oxigênio, nós vamos chegar num ponto que ela estava o que? Neutra. E se eu continuar abrindo aqui o oxigênio, aumentando a proporção de oxigênio, o que acontece? Eu vou estar colocando uma chama, uma quantidade maior de oxigênio, eu vou estar produzindo uma chama aí que ela é o que? Ela é oxidante, ela tem uma quantidade maior de oxigênio. Então ela não é interessante para a soldagem, por exemplo, de aço, porque ela vai produzir uma quantidade de óxido muito grande. Então ela acaba sendo muito trabalhada aí para a soldagem, aí, como está sendo ilustrado aqui, de latão e bronze aqui. Tudo bem, pessoal? E ela é bem fácil de identificar também, que ela chama que ela tem um barulho característico, ela vai ter um ruído, um som mais alto, mais grosso, digamos assim. Então você consegue detectar que a chama está oxidante até mesmo pelo ruído. Algumas vantagens e desvantagens do processo de soldagem aqui, oxigás. Ele tem um baixo custo, no equipamento aí o custo dele é bem baixo, com relação a algumas fontes de soldagem a arco elétrico. Podemos soldar em todas as posições, né? Plano, horizontal, vertical, sobre a cabeça, não tem limitação, todas as posições de soldagem. É um equipamento portátil, né? Fácil de ser transportado, então quando você precisa fazer uma soldagem e manutenção, você consegue facilmente estar levando esse equipamento. Outro ponto positivo aqui, que não necessita de energia elétrica, aí, né? Então apenas mesmo os gases ali para estar formando ali a chama e estar fundindo os nossos materiais, realizando a soldagem. Permite o fácil controle da operação. Todavia, pessoal, esse fácil controle, uma característica que tem que ter quando nós temos fácil controle é um soldador hábil. Eu considero um dos processos difíceis da pessoa, eu acho muito mais difícil que eletrodo, eu acho muito mais difícil aí que, por exemplo, MIG-MAG, porque né, você tem que movimentar o maçarico ali, manuseando ele, e, por exemplo, quando você tem que fazer a adição, você tem que ir depositando também o metal de adição com as duas mãos. Então isso exige um soldador bem hábil. É um processo, como eu falei, destinado aí principalmente pensando em questão de manutenção. Ele não consegue ser um processo que se destaca aí por grande rendimento, digamos assim, não vai ter rendimentos altos de deposição. Conduz superaquecimento, né? Isso aqui é uma desvantagem. Superaquecimento você pode, em chapas finas principalmente, você pode gerar muitas distorções, muito empenho, você pode gerar uma zona termicamente afetada muito grande, né? Nós podemos aí, você demora muito tempo para pré-aquecer e começar a soldar às vezes, né? Eu tenho aqui o meu metal de base, fiz o cordão aqui de solda. Fiz esse meu cordão. Então nós vamos ver aí que às vezes a zona termicamente afetada por causa do processo oxigás, ela é muito longa, né, em relação aqui à margem do meu cordão. Se nós formos comparar, por exemplo, com o TIG, né, é muito maior, né, então você acaba que esse superaquecimento pode produzir uma zona termicamente afetada muito maior, você pode produzir uma distorção, uma quantidade de tensões introduzindo um material muito maior. Então
Então aqui nós temos uma ZTA só para representar aqui, deixando zona termicamente afetada muito maior desse processo. E uma desvantagem também que apresenta risco de acidente, né? Principalmente a parte da questão dos cilindros de gás, explosões, pegar incêndios, né? Às vezes vazamentos em mangueiras pode ocorrer, cair de fagulhas, gerar incêndio. Então tem esses riscos também. A aplicação, como nós falamos, né? Aços, liga, ferros fundidos, principalmente aços carbono, o pessoal utiliza muito. Indústria petrolífera empregada na soldagem de tubos de pequenos diâmetros, né? Revestimentos resistentes à abrasão, nem tanto revestimentos, pessoal, mais mesmo para a questão de soldas de tubo, e chapas finas, soldas de manutenção. E podemos soldar alguns outros tipos, podemos adaptar, e como eu falei, soldar cobre, soldar alumínio, pode ser feito por meio desse meu processo de soldagem oxigás. Nós temos duas técnicas de soldagem que podem ser aplicadas, né? Isso aí, soldagem à esquerda e soldagem à direita. A soldagem à esquerda, né, ela ocorre como está sendo representada aqui, né, da direita para a esquerda. Notem que eu tenho um pré-aquecimento feito pela chama, né, que isso aí facilita ter aqui uma soldagem rápida, em metais finos. E também tem um detalhe que esse ângulo, a forma como o bico, que digamos assim, ataca a minha poça de fusão, como ele não fica diretamente o tempo inteiro sobre a poça de fusão, eu acabo que não tendo penetrações tão elevadas como a outra técnica que nós vamos estar abordando. Então por isso que ela se torna apropriada para soldagem de chapas finas. Note que o penache e o cone não ficam o tempo inteiro sobre a poça de fusão aqui, atacando, digamos, a poça de fusão. Mas à medida que a poça vai se solidificando, eu vou progredindo, formando a poça, mas nunca com a chama diretamente em cima dela, ali, pontual em cima dela. Então isso aqui representa menores penetrações. Então note aqui, né, chapas finas, 6 mm, tubos aí 2,5 mm de espessura. E foi o que eu disse aqui só de curiosidade, né? O material sempre apresenta-se pré-aquecido nesse sistema. Agora então, a soldagem à direita, note que ela já é mais indicada para materiais com espessuras maiores, acima de 3 mm de espessura. Destacando aqui, né, pessoal, que o pessoal recomenda essa soldagem oxigás até 6 mm. Espessura aqui. Acima disso aí já não se torna viável mais, porque você vai perder muito tempo para aquecer o material, para iniciar esse material começar a se fundir, então não é muito recomendado. Então a soldagem à direita, note que já inverte, eu caminho da esquerda para a direita, e note que agora o cone e o penacho, que o tempo inteiro eles vão estar sobre a poça de fusão. Então isso aqui o que? Gera uma quantidade de temperatura maior, né? A forma como esse bico está atacando na poça de fusão, isso aí produz o que? Maiores taxas de penetração, que torna assim, ideal para a soldagem aí de chapas um pouco mais espessas. Tudo bem, pessoal? O ângulo aqui de soldagem também, como é que o maçarico, a forma como esse maçarico, né? Só passar aqui e já volto, só para a gente poder representar, né? Esse ângulo alfa aqui, ó, a inclinação que eu estou do meu maçarico em relação ao metal de base. Notem que cada espessura aqui, ó, ele me sugere um ângulo de maçarico, uma espessura até de milímetro, 10 graus, 1.1 a 3 milímetros, 20 graus, 7 a 10, 50 graus, 10 a 12 milímetros, 60 graus. Por quê, né? Esse ângulo, quanto mais inclinado o maçarico vai, quanto mais ele vai caminhando ali para 90 graus, mais rápida é a concentração de energia, né? Mais a questão da condução da energia térmica. Então você consegue concentrar mais calor e, por exemplo, ter a maior taxa de penetração. Mas uma chapa fina, de 1 mm, isso não é ideal. Por quê? Na hora que você colocar, você vai perfurar ela. Então, por isso que tem essas inclinações aí do maçarico. Tudo bem, são sugeridas essas inclinações. Muitas vezes na prática o pessoal trabalha aí em torno de 30 a 45 graus aí a inclinação. Ok, pessoal? Eles dão algumas sugestões também, né, na fase do pré-aquecimento, quando você começar a formar a poça de fusão, você vai colocar em torno de 80 a 90 graus, que foi o que eu disse, né? Você consegue começar a formar a poça de fusão mais rápido. À medida que você, então,
Pré-aqueceu, você vai colocar na inclinação indicada, de acordo com a espessura. Então você vai desenvolvendo o seu corno solo, sempre deixe o seu metal de adição em inclinação em torno de 45 graus. E no final, como a poço de fusão, por causa das linhas isotérmicas que existem nessa poço de fusão, no final você inclina ele entre 10 e 20 graus para você poder manter um pouco mais de tempo ali e depositar uma quantidade maior de material. Porque lá no finalzinho da poça de fusão, se você já tirar ali, você vai gerar o que nós chamamos de cratera. Então, se você vira esse master líquido, mantém um tempo ali, você tira um pouco da concentração de calor e permite que tenha um tempo um pouco maior para você estar depositando aí um pouco mais de material para não estar gerando essa falha que nós chamamos de falha de preenchimento de cratera. Alguns consumíveis, os consumíveis são empregados aí na deposição e na proteção do minha solda oxigás. Nós temos aí, né, os gases, os metais de adição e os fluxos. Ok, pessoal? Então, cilindro de oxigênio mais o cilindro de gás combustível. Então, falando aqui, eu vou falar do cilindro de acetileno, que é o nosso cilindro de gás combustível aí, né? O acetileno é obtido industrialmente aqui, né? Como está falando, reação de carbeto de cálcio com água em recipientes especiais. O que seria isso, né, pessoal? Se nós pegássemos e cortássemos uma garrafa de acetileno, vocês vão observar que dentro dela existe uma massa porosa. Para que essa massa porosa, né? Essa massa porosa ela está ali dentro porque o acetileno ali, esse carbonato de cálcio misturado com água também, muitas vezes ele vai ser colocado junto com acetona. A acetona vai estar ali o quê? Para estabilizar. Como nós falamos, ele é um gás muito instável. Então essa massa porosa que existe dentro da garrafa de acetileno, ela tem uma ideia de estar estabilizando esse gás, porque ele é muito instável em temperaturas, quando se excede pressões aí. Então a ideia é o quê? É produzir um gás, que esse gás fique mais estável, confinado dentro do cilindro. Se vocês forem tentar movimentar e levantar o peso do cilindro de acetileno, vocês vão ver que ele é super pesado, por causa dessa massa porosa que existe. É um grosso modo, é como se fosse ali um gesso com alguma coisa, mas não é exatamente isso, mas só para ilustrar. Totalmente dentro desse recipiente, então todo poroso, onde é misturado então, o carbeto de cálcio, mais ali a acetona, mais a água ali, para estar formando então o acetileno. Aqui, né, pessoal, notem que, como eu falei, né, ele é armazenado na pressão máxima, que é uma substância explosiva como estado sólido, contra nossas características armazenado em cilindros com pressão máxima de 1,5 kg por centímetro quadrado, dissolvido em acetona, foi o que eu disse, para estabilizar. Por quê? Né? Quanto maior for a pressão, menor a energia requerida para uma explosão. O acetileno, se nós formos observar ali no manômetro da pressão de trabalho, ele tem até o que ali? Uma faixa vermelha após 1,5, porque não é indicado trabalhar após aquela faixa de pressão. O cilindro de oxigênio é feito aqui de aço carbono, mais com molibdênio para dar resistência, né? Por causa disso daqui, né? Note que ele tem uma pressão alta armazenada, 200 kg por centímetro quadrado. Então, se nós formos observar, não existe nenhuma solda, nada. Ele é um tubo ali que não vai ter nenhuma costura em relação a isso tudo, nenhuma solda. Por quê? Por causa dessa altíssima pressão com que é armazenado ali o meu gás oxigênio dentro do cilindro. O acetileno é mais baixo, pessoal, então acho que é 25 kg por centímetro quadrado. Então o acetileno, se vocês observarem, existe até uma costura de solda ali, mas a pressão é bem mais baixa. A pressão do oxigênio é altíssima aqui. Então aqui nós temos ele identificado sempre mais na cor preta. Cor verde é mais para o oxigênio hospitalar, né, pessoal. Mas algumas vezes garrafas são descartadas aí, acho que já não serve mais, não atende às normas de segurança, eu acredito, né, em relação à parte hospitalar, e acabam sendo utilizadas aí então na parte industrial. Mas a cor predominante é sempre o cilindro preto. Aqui a parte das normas, nós tínhamos visto aí na parte de eletrodo revestido, né? Lá no eletrodo revestido vimos aí a norma AWS para aços carbono 5.1, MIG-MAG, nós vimos lá AWS para aços carbono 5.18 e assim sucessivamente. Então aqui também nós temos uma norma também específica. Nós temos aqui para aços carbonos, o metal de adição, a norma dele aqui é a AWS A5.2.
Se eu quisesse trabalhar aqui para soldagem a gás, para cobre, por exemplo, A5, AWS 5.7. Então, de acordo com o consumível, nós também temos uma norma específica para o processo de soldagem oxigás, pessoal. Aqui a representação, nós tínhamos falado algumas vezes, né? Então, o R vem de roll, de vareta, que é o que nós trabalhamos, o tipo de metal de edição trabalhado. O E aqui vem da ideia de eletrodos para soldagem a arco, né? E o ER aqui, a edição, pode ser empregado para as duas situações, como vareta, quando vem, ou como também ali, eletrodo para arco elétrico. Muitas vezes a especificação, né, AWS A5.2 vai vir assim, ó. Nós não vimos lá no eletrodo E7018, aqui vai vir representado assim, RG45, ou seja, R de roll, de vareta, G de gás, 45 é a resistência que é do limite de resistência desse meu metal, 45 KSI. Nós temos também a norma AWS aí, para aços ferro fundido, perdão. A AWS 5.15, ela é um pouco diferente. Lá nós vimos aqui o que? Para RG, que vinha vareta para soldagem a gás, com a resistência. Aqui não. R de road, CI, né, do cast iron, ou seja, ferro fundido. E depois aqui nós temos, após aqui, o X seria o que? Eu vou ter aqui nesse X eu vou ter alguma letra indicando lá por meio do meu catálogo, do meu fabricante, qual é a composição química que esse meu metal de edição vai estar depositando, pessoal. Os fluxos aqui, como nós vimos aí na soldagem oxigás, o oxigênio não tem jeito. Na hora que ele aquecer a poça de fusão, ele vai participar quimicamente ali. Ele vai gerar uma reação, por exemplo, com ácido carbono. Ele vai gerar óxidos ou outros materiais que nós vamos soldar e vão gerar uma quantidade de óxidos. Não tem jeito. Não tem como nós impedirmos que ocorra essa interação aí e gerar esses óxidos. Porque o oxigênio ele faz parte do processo. E como é que nós removemos? Na soldagem por eletrodos, nós vimos ali que uma maneira de desoxidar eram os elementos de liga. Lá na soldagem, por exemplo, ali, MIG-MAG também eram os elementos de liga presentes no arame. Arco submerso, elementos de liga. E aqui, como é que é feito? Porque pode existir elementos específicos no meu arame, na minha vareta, mas uma forma também, muitas vezes, é o que? Nós trabalhamos o que nós chamamos de fluxo. Os fluxos são pós, né? Para cada tipo de metal de edição, para cada tipo de metal de base, vai existir um fluxo específico que ele vai ter essa ação, então, de entrar na minha poça de fusão, retirar possíveis contaminações, possíveis óxidos que existem ali, retirar esses óxidos e garantir uma solda aí sem essas impurezas aí. Tudo bem, pessoal? Ele pode vir na forma de pó, ou ele pode vir na forma de pasta, né? Nós dissolvemos ali com água e formamos uma pasta. E ele é aplicado como esse fluxo? Né? Normalmente você aquece um pouco a vareta, você mergulha essa vareta nesse fluxo, parte dele vai aderir à vareta. Então, à medida que você vai soldando ali, forma a poça de fusão e você vai depositando com essa vareta aí, e esse fluxo vai participando, então ele vai fazendo o quê? Ele vai reagindo quimicamente e ele vai ali retirando os óxidos metálicos que formaram no processo. Tudo bem, pessoal? Então, muito usado na soldagem ácido inoxidável, alumínio, por exemplo, cobre e suas ligas, por exemplo, latão. Quando vamos fazer uma soldagem, uma abrasagem na realidade, né? A abrasagem é o que? Ela é ali, eu tenho dois materiais dissimilares, que quero unir esses materiais. Vou botar um exemplo aqui só para representar. Tenho o cobre e eu tenho aí, vou botar aqui o alumínio. Como é que a gente uniria esses dois materiais por fusão? Seria difícil. Aplicando o calor não teria como. Esses caras aqui têm um ponto de fusão totalmente diferente um do outro. Esse cara aqui tem um ponto de fusão de 1053 graus Celsius. E o alumínio aqui tem um ponto de fusão de 660 graus. Então, um processo que nós fazemos, às vezes, é usar um metal de edição específico, que é fazer a abrasagem. Então, a abrasagem,
ela vai estar o quê? Eu vou estar usando um material aqui que tem um ponto de fusão inferior a esses dois materiais, esses dois metais que eu estou fazendo essa junção. Então, muitas vezes, nesse processo de brasagem, ou seja, que eu utilizo aqui agora um metal de adição aqui que tem um ponto de fusão mais baixo, vamos botar aqui em aproximadamente, sei lá, 550 graus. Vou chutar aqui só para a gente representar. Então, o que acontece, né? Eu vou só pré-aquecer esses materiais e vou estar fundindo de fato que o meu metal de adição aqui na brasagem. Então essa é a ideia da brasagem. Então o processo de oxigás, muitas vezes nós trabalhamos fazendo essa brasagem aqui. De fato não vai haver fusão nessa região aqui. Vai haver ali uma colagem desses materiais, né? Ele vai ter um efeito de capilaridade. Esse material vai preencher pequenos espaços que existem entre o meu tubo, por exemplo, de alumínio com o meu tubo de cobre e vou estar unindo esses materiais por efeito de capilaridade. Se eu chegar ali pré-aquecer e fundir esse metal de adição de 550 graus e aplicar uma força, eu consigo separar esses materiais aí sem precisar de cortar. Então, às vezes na brasagem, esse é o conceito e nós podemos também trabalhar com os fluxos. Por quê? Note que o alumínio já tem já tem a quantidade da camada de óxido que é formada nele. Na hora que eu imponho ali o oxigênio, forma ainda mais óxido. Então eu careço de um elemento, de um fluxo para estar desoxidando. Então ele vai ter esse efeito de desoxidar aqui a poça, que está sendo formada por esse metal de adição com um ponto de fusão mais baixo em relação aos metais. Tudo bem, pessoal? Então eu posso também trabalhar aqui para outras situações, outros tipos de materiais, não exclusivamente só para ácido carbono, outros tipos de materiais, fusão. Aqui na brasagem eu posso precisar também o quê? De fluxo para ter esse efeito de o quê? Reagir quimicamente, retirar os óxidos. E outro ponto legal também é que normalmente o fluxo específico do metal ele sempre vai fundir, ele começa a se fundir uns 70 graus Celsius antes. Então ele já indica, né, que já está chegando próximo, brevemente o seu metal de adição já vai começar a fundir, já é hora de você adicionar. Então ele é um indicador, digamos assim, também para nós. Então alguns exemplos aqui, né, esse trincalox aí, muito utilizado para a solda de latão, o pessoal chama ele de trincal na área aí. Soldagem oxigás, né? Apresentação pó, pode ser utilizado em pasta, então dissolver em água também. Metal de adição utilizado latão e ligas de cobre. Aplicação, acabamento fino, devido possuir granulação fina, tubos de cobre e funilaria em geral. Tudo bem, pessoal? Outro exemplo aqui, ó, de um fluxo aí, para representar, foi fluxo. Processo, decapagem e soldagem oxigás. Apresentação, pó. Isso aí não pode, por exemplo, fazer ali, misturar água para formar pasta. Metal de adição, vareta de ferro fundido. Principais metais de base, ferro fundido maleável e aço. Então, ele tem esse efeito de desoxidar esse tipo de materiais. Aplicação, ferro fundidos em geral. Principais metais de base que eu posso trabalhar e aplicações de peças de ferro fundido em geral, ele diz ali, de acordo com o fabricante. Algumas descontinuidades, né, pessoal, nós temos no processo. Nós já trabalhamos aí, algumas são muito similares, mas vamos estar frisando aqui novamente. Eu posso ter aí a minha porosidade, por exemplo, uma limpeza aí, se a junta está contaminada com óleo, graxa, tintas, né? Eu posso gerar bolhas ali, à medida que essa minha poça de fusão vai se solidificando, eu posso gerar o que? Bolhas aqui e depois gerar essas bolhas, à medida que elas vão tentando escapar de dentro da poça de fusão, eu posso gerar o que? Uma quantidade aí de poros. Então, limpeza ali, alguma contaminação no meu metal de adição, então pode estar gerando porosidade. Inclusão de escória ocorre normalmente com chama oxidante, então ela pode gerar aí, né, quantidade maior, às vezes, de carepas ali, alguma coisa que gere um ponto de inclusão ali. Alguma contaminação que pode existir na vareta também, às vezes você manipula essa vareta errado, toca algum ponto ali, você pode gerar, né, esses pequenos pontos de inclusão, que está sendo representado aqui no meu cordão de solda. Então essa manipulação inadequada, inapropriada, ou a falta de limpeza também, você entre um passe e outro durante a sua soldagem, eu posso gerar uma inclusão também. Falta de fusão, né? O principal vilão aqui na minha soldagem oxigás, eu quase falo que sempre vai ser o quê? Primeiramente, a chama aí regulada inapropriada. Essa fusão que faltou aqui, por exemplo,
ela pode ser por uma manipulação inadequada do maçarico ali, né, movimentação, mas pode ser também porque a chama às vezes estava um pouco fraca, o cara não estava conseguindo concentrar a quantidade de calor ideal. Então, embora, por exemplo, um aço carbono, mas ele está soltando com a chama neutra, beleza, mas muitas vezes ele vai ter que aumentar mais essa combustão, botar um pouco mais de gás combustível, regular novamente ela neutra, para ver se a quantidade de calor está suficiente para começar a fundir o seu material e não gerar esse tipo de descontinuidade. Bem, pessoal? Aqui não é exatamente um cordão de solda aí, executado por meio de soldagem oxigás, mas aqui é para representar para nós o que seria a mordedura. Né? A mordedura é esse suco que foi provocado aqui na margem do meu cordão de solda, entre o cordão e o metal de base. O que pode gerar isso daí? Né? Principalmente qualificação deficiente do soldador. Isso aqui muitas vezes é falha aí mesmo do soldador. Por quê? Ele pode ter regulado aqui uma chama muito forte. Essa chama aí então está produzindo uma penetração excessiva, está gerando essa mordedura. Ele pode ter aqui, durante a manipulação, à medida que ele foi produzindo o cordão de solda, né? Ele não pode ter, aqui digamos assim, dado pequenas pausas para garantir que o metal se depositasse nas margens do cordão. Então, muitas vezes a mordedura, o principal causador dela é o próprio soldador, porque ele aplicou alguma técnica errada ali, chama muito forte, a maneira como ele está conduzindo a poço de fusão, a velocidade que ele está aplicando, então pode gerar a mordedura. Algumas falhas aqui, né, pessoal, causadas aí agora em relação ao retrocesso da chama. O que pode ocasionar isso aí? O toque do bico, né? Nós já tratamos isso aí anteriormente. O bico, nós vimos lá, né, ele vai ter um misturador. Os gases então vão vir aqui depois do misturador numa velocidade adequada, ideal, num fluxo que não seja turbulento, né? Então, garantindo esse fluxo ideal, nós vamos conseguir o quê? Gerar uma chama aqui perfeita para a nossa condição de soldagem. Então, beleza, estamos falando. O que acontece quando... Por que pode gerar o retrocesso? Né? Quando eu coloco aqui, por exemplo, tem uma chapa e eu obstruo a saída dos gases aqui, eu tampo a ponta do bico, o que acontece? Eu posso tirar essa velocidade ideal do fluxo aqui e fazer o quê? Com que agora eu tenha um retrocesso, que a chama retorne. Porque eu tiro a regulagem que está ocorrendo aqui no meu misturador e saindo desse fluxo ideal, eu tiro essa regulagem. Então isso aí é uma das causas que eu posso ter para o retrocesso da chama. Superaquecimento do bico também pode ocasionar, se você estiver soldando, estiver observando aí, que está superaquecendo aí a sua chapa, ou perdão, o seu bico, próximo ali onde você tem ali a caneta do maçarico, onde você pega ali, né, o corpo dele mesmo, alguma coisa está errado, está provocando esse superaquecimento e pode ocasionar o retrocesso da chama. O bico entupiu, ou ele está superaquecendo ali por algum defeito ali na parte do bico, então você tem que parar e observar, porque o superaquecimento também do sistema ele pode provocar o retrocesso da chama. Pressões inadequadas, você tem um bico ali que é para trabalhar com um bar aqui, vou botar de oxigênio e 0,4 bar de acetileno. Então agora você vai e regula, em vez de você regular, você bota aqui 2 e bota 1 de acetileno. Então isso aqui também pode o quê? Ocasionar aí a ocorrência, às vezes, principalmente por causa do tipo de orifício de bico, você não vai conseguir impor, você pode influenciar nessa questão aqui, como está ocorrendo a mistura dos gases, também proporcionar que ocorra o retrocesso da chama. Bico mal apertado, né, isso aí vai refletir aqui, né? Bico mal apertado mais os vazamentos, né, se o bico estiver frouxo, ou qualquer vazamento que você tem ali do seu cilindro, até você chegar ali no seu maçarico, no seu bico, isso daí pode provocar também o retrocesso da chama. Sujeira na sede do bico, né, às vezes algum ponto ali, um respingo que bateu, fica grudado ali próximo ao orifício, então compromete também a questão dessa formação da chama, dessa ideia que nós temos aqui da velocidade do gás aqui, como ele está lançado, o fluxo do gás, né, também pode provocar aí o que?
pode provocar o retrocesso da minha chama. Então o bico, pessoal, isso é super interessante. Toda vez que você vai iniciar uma operação, você pegar, existe uma família que chama de agulheiro ali, né? Existem vários arames com diferentes diâmetros para cada tipo de orifício que existe no bico. Você vai aqui abrir levemente a pressão de oxigênio, vai introduzir isso daí, vai estar limpando esse orifício. Depois você tem uma espécie de uma lima, onde você vai passar na face do bico aí, para estar ajeitando essa sede. Então, não precisa fazer toda hora, né, mas isso é interessante quando você inicia no primeiro momento a operação, você fazer essa limpeza aí no bico, na sede do bico. Algumas medidas de segurança, só de curiosidade, né? Piso corta-fogo, ventilação adequada, principalmente por causa dos gases aí, e um lugar apropriado para realizar a soldagem. Nunca, né, pessoal, usar óleo aí, o regulador de pressão está pesado, está duro, então vou lubrificar. Jamais, não façam isso. Porque principalmente na parte do oxigênio. O oxigênio, quando ele se misturar com óleo, o óleo ali, ele tem o quê? Hidrocarbonetos. Então os hidrocarbonetos, eles são da família também ali do meu, por exemplo, acetileno. Carbono e hidrogênio. Se você colocar ali, como o estado de pureza é altíssimo do oxigênio, você pode até gerar ali uma decomposição explosiva. Então não é interessante nós ali lubrificarmos. Jamais, qualquer parte do sistema passar qualquer tipo de lubrificante. Não pode. Se tiver travado, você vai ter que fazer uma manutenção, você vai ter que estar fazendo aí, trocando, mas você jamais pode aplicar óleo ou graxa nessas válvulas. Fagulhas longe de mangueiras de cilindros, né? Isso é interessante. Não deixar materiais combustíveis próximos à área de soldagem, tine, gasolina, querosene, qualquer tipo de material que possa assim, se incendiar, por causa, quando você gera alguma respingo de solda, pode cair ali e gerar algum incêndio. E sempre testar vazamentos com água e sabão. E aqui, pessoal, são as nossas referências. Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula aí.